Pela primeiríssima vez, vocês vão acompanhar os bastidores da produção de uma aula comigo. E eu tô usando, deixa eu ver se tá funcionando. Eu tô usando um brinquedinho que eu comprei tem mais de um ano, deve ter 1 ano e meio, 2. E eu nunca tinha usado este gimbal, e eu falava que ele era inútil, ó. Vai servir pra gente gravar aqui, porque quando eu tô pensando em coisa, criando coisa, eu saio andando aqui pelo quarto, eu me jogo ali, eu venho pra cá, eu escrevo aqui, eu escrevo cá, eu vou pesquisando ideias. E minhas aulas, pra quem já participou de aula ao vivo comigo, sabe que são muito práticas, então eu vou direto ao ponto e eu trago as coisas que a gente faz aqui dentro do escritório. Só que eu já faço as coisas meio que no modo automático, a prospecção de clientes aqui já acontece no modo automático. Nesse instante, estava gravando um vídeo pro YouTube, eu gravo ininterruptamente. Mas por quê? Porque eu tenho prática, porque eu já faço isso há muito tempo. Você que não tem ainda, você vai adquirir também. Mas é melhor você ter um passo a passo do que fazer, do que mapear antes para você fazer do jeito certo. Então eu já vou te dar um spoiler aqui, porque nessa aula gratuita do dia 11/11, que vai acontecer às 7 da noite, eu vou falar sobre a tríade da prospecção de clientes. E essa tríade da prospecção envolve 3 passos, que são 3 passos fundamentais para você atrair os clientes qualificados pela internet. Porque eu já estive no lugar, que eu sei que muita gente pode estar hoje, de produzir conteúdo, gastar tempo produzindo conteúdo, porque só chegam aqueles leads que são leads desqualificados, pessoas que não querem pagar os seus honorários, pessoas que não querem fechar com você, ou que não, até querem, mas não tem condição financeira, aí você perde tempo fazendo a sua produção de conteúdo, depois fazendo aquela triagem no WhatsApp, às vezes fazendo até um atendimento gratuito com essa pessoa, então você perde mais um tempo ali, para depois a pessoa não conseguir fechar. Então a gente tem que focar nos leads certos, nos potenciais clientes certos pela internet. E é isso que eu quero te mostrar nessa aula. Então hoje nesse vídeo aqui eu vou te mostrar os 3 pilares para você já ir se preparando, que aí na aula a gente aprofunda nesses 3 pilares. E o primeiro pilar fundamental para a gente fazer isso é o pilar do público-alvo. Por quê? Porque o público-alvo, quando a gente fala de público-alvo, eu sei que existe uma resistência da gente querer definir uma persona. Vive, mas eu não falo com uma pessoa só, eu tenho vários tipos de clientes no meu escritório. Eu tenho a Dona Maria, de 70 anos, que luta pra me pagar, mas consegue me pagar direitinho todo mês e que valoriza o meu trabalho. Eu tenho o seu João, de 30 anos, seu João é foda, né, de 30 anos. Eu tenho o João, de 30 anos, que é empresário, que já tá multimilionário e que me paga à vista quando fecha comigo. Eu tenho o Joaquim, que me paga vezes parcelado, vezes à vista, que é CLT, que trabalha o dia todo, aí eu tenho que fazer reunião com ele fora do horário comercial. Eu tenho vários tipos de clientes, Vivian. Pois é, meu amor, esse pode ser exatamente o seu problema. Quando você fala com todo mundo, você não tem clareza de com quem que você tá falando. E se você fala com todo mundo, você não tá falando com ninguém. Quando a gente define todas as características, e é esse o primeiro pilar da aula que eu vou fazer com vocês, eu vou dizer o que vocês têm que entender sobre o público-alvo de vocês. Todas as características que vocês têm que destrinchar, vocês vão receber isso na aula. Esse é o primeiro pilar. Então, quando a gente define o público-alvo e a gente entende com quem a gente tá falando, a gente sabe o comportamento de consumo daquela pessoa. A gente sabe em qual plataforma, qual tema, a gente sabe qual é o gatilho que vai chamar a atenção dessa pessoa, aqueles 3 segundos iniciais, a gente sabe qual é a dor, o problema que essa pessoa vive, os desejos que ela tem de resolver aquele problema, as consequências que ela pode sofrer na vida pessoal dela. Então a gente começa a entender o universo dessa pessoa. E isso não quer dizer que você só vai atrair seu Joaquim agora, esse tipo de pessoa que você definiu, mas as chances de você atrair são muito maiores. E esse público-alvo definido é exatamente o seu cliente, o melhor cliente, aquele cliente que você tem. Todo mundo tem um cliente que fala, nossa, queria que todos os meus clientes fossem que nem esse daqui. Pois bem, quando a gente define o público-alvo, é baseando nesse cliente ideal. Então, quando a gente conversa com outros clientes ideais que seguem essa mesma característica, a chance desses clientes chegarem pra gente é muito maior. É muito maior do que você ficar falando de uma coisa num dia, de outra coisa no outro, falando de vários assuntos diferentes para públicos diferentes e não atraindo ninguém, porque aquele assunto X foi para o público Y, que você não controla o algoritmo, o assunto Z foi para o público G, e aí você está atingindo pessoas que não têm interesse, e aí seu conteúdo não engaja, se não engaja, não chega no potencial cliente e não chega no cliente que contrata.
Então, a partir da definição desse público-alvo, o que a gente vai fazer agora? Qual é o segundo pilar? Então, a gente definiu tudo, a gente entendeu agora com quem que a gente está falando, quem que a gente quer atrair nessa produção de conteúdo que a gente está fazendo. Qual é o segundo pilar da tríade, então? São os temas satélite. Por quê? Eu já fui a pessoa que queria falar de tudo, então eu chegava lá num artigo, pô, tô sem ideia aqui de conteúdo, sobre o que eu vou falar. Aí eu abria o sumário do livro, eu ia até me levantar para pegar um livro de família, mas eu lembrei que estão todos lá no escritório, aqui só tem... Ah não, tem um aqui, ó. O que eu fazia? Eu vinha aqui, pegava um livro, abria no sumário, aí eu falava, ok... Tenho aqui alguns temas para eu poder falar na minha rede social. Vou inventar porque aqui é um tema que já é focado mais em quem tem patrimônio, porque é um livro sobre planejamento matrimonial, contratos para conjugais. Mas digamos que eu abrisse aqui e eu visse então que tem construção no terreno do sogro, indenização, como funciona. Vou lá e produzo esse conteúdo. Eu faço um artigo no meu site, ou um artigo no Jus Brasil, no meu blog, enfim, onde eu produzo esse conteúdo de artigo. Ou então na rede social, no Instagram. Vou lá e faço um post e um artigo sobre esse tema especificamente. Vamos lá, pensa comigo. Quem é a pessoa que se importa com o terreno do sogro? Quem é que pega e faz uma construção, muitas vezes uma construção não regular, justamente, no terreno do sogro ou da sogra para economizar dinheiro? É a pessoa que não tem condição financeira. Se você é uma pessoa que quer atrair o público o público que vai pagar 20 mil reais para você resolver uma questão de divórcio, você acha que esse público, que o seu João, que você desenhou ali, destrinchou, você acha que o seu João, que é o seu público ele tem esse problema na vida dele? Você acha que no divórcio dele tem ali um patrimônio que foi construído no terreno do sogro? Pode ter, mas seria a exceção e não a regra, porque não é a regra desse público-alvo passar por isso. Então é aqui que a gente vai mapear os temas satélite, a gente vai mapear com quem que a gente está falando, quais são os temas que interessam para essa pessoa. E aí tem um pulo do gato, que é um jeito que a gente tem de definir esses temas de acordo com o que o Google sugere, de acordo com a forma exata como esse potencial cliente pesquisa no Google. Isso é uma coisa que eu vou te mostrar na aula, porque eu vou espelhar a tela aqui, né? Vai ser uma aula pelo Google Meet, inclusive, que eu quero... É uma reunião, gente. Eu quero câmeras abertas, tá? Quero participação, quero dúvidas. Então, para vocês já terem um gostinho do que vocês vão encontrar dentro dos meus treinamentos, porque, inclusive, eu vou abrir a Black VP, tá? Nessa aula ao vivo. Então vai ter, assim, a melhor condição da história, mas antes eu vou te entregar muito conteúdo para você entender minha didática e entender o resultado que eu posso te entregar dentro dos treinamentos. Dito isso, como sempre, eu vou mostrar para você, na prática, como que eu faço dentro do meu escritório para escolher temas infinitos de artigos, de vídeos para o YouTube, de conteúdos para o Instagram do escritório, porque a gente tem o Instagram institucional. Então, como que eu escolho os temas para escrever para atrair o público certo? Esse é o segundo pilar da tríade. O terceiro pilar da tríade são os canais que você vai escolher para publicar. Então eu já falei sobre a escolha do título, que vai ter a ver com a escolha da persona, do público-alvo, da pessoa com que você se comunica, que a gente vai definir essas características mais profundamente na aula. E o terceiro pilar são os canais, porque não é todo tema que você vai falar em todo canal. É importante você se atentar para isso de maneira mais específica, para você saber, olha, nos artigos, o meu posicionamento não fica tão claro para o cliente final. Por que o meu posicionamento não fica tão claro para o cliente final nos artigos? Porque quando eu escrevo um artigo, é uma letra fria, é uma escrita fria. Tem jeito de melhorar isso que a gente vai falar na aula também. Mas é uma escrita fria. Então, o cliente aí não sabe quem eu sou. Ele me encontrou ali no Google, pesquisando sobre um tema, e encontrou outros escritórios também. Será que é interessante eu escolher temas muito gerais para trazer nesse artigo? Ou será que eu posso escolher temas mais específicos, com temas satélite mais estratégicos para atingir esse público? E em paralelo, em outras redes, eu explorar outros temas específicos, onde a pessoa consegue me ver, consegue entender como é que funciona o meu escritório, quais são os diferenciais. Então, esses três pilares, quando estão convergindo, quando eles estão juntos, eles mudam completamente a nossa prospecção de clientes. Porque quando eu comecei a produzir conteúdo,
no Instagram. Comecei pelo Instagram, depois eu fui para as outras plataformas. Quando eu comecei a produzir esse conteúdo, eu sofri depois de um tempo, porque não é imediato, tá? Instagram, TikTok, redes de vídeos mais curtos são mais imediatas quando a gente fala de atração de leads, de potenciais clientes. Por quê? São vídeos rápidos, são vídeos que têm uma duração ali de 24 horas, 48 horas. Se você viralizar ali no máximo uma semana, ele vai entregando para mais pessoas. Mas justamente por isso eles trazem uma quantidade maior de gente, é um funil maior de conversão ali para você qualificar os leads que vão chegar. E você consegue qualificar com inúmeros fatores ali que você pode utilizar na sua produção de conteúdo, inclusive imagem pessoal, posicionamento, oratória, exemplos que você usa para dar. Mas para você atrair o cliente mais qualificado nessas redes é uma construção de fato de posicionamento, não é da noite pro dia. E nas outras que a gente vai falar, nos outros canais, menos ainda, não é uma coisa imediata. Se alguém tá te prometendo algo imediato na advocacia, que não seja com tráfego pago bem estruturado, mas não é todo mundo que tem dinheiro para começar competindo com peixe grande no tráfego pago em teses específicas e que pagam um valor de entrada, se não for aqui, não tem outra forma de você de imediato já ter um resultado prometido por um mentor. Então o que eu vou te ensinar é como que você faz para agregar no longo prazo. Você vai ter estratégias de curto prazo também dentro do ADV Class, inclusive, que vai ser o último lançamento do ADV Class de todos os tempos, eu vou parar de vender em 2026, mas dentro do ADV Class eu tenho um módulo chamado Caixa Rápido, que é justamente para quem entra lá e precisa fazer dinheiro em 30 dias. Tem formas de fazer isso, mas não vai ser o cliente AA, não vai ser o cliente qualificadíssimo, vai ser de uma outra forma, vai ser um caixa rápido, justamente que você precisa fazer. O que a gente está falando aqui na tríade, na aula da tríade, é sobre uma construção de posicionamento a longo prazo. Então, eu quero te mostrar os 3 pilares para você começar a produzir com constância e daqui a um ano você tá vendo lead chegar no seu WhatsApp de vídeos antigos, de artigos antigos, sem precisar ficar no desespero de estar produzindo conteúdo diariamente na rede social, porque a rede social ela é mais ingrata, sim. Então, eu acredito na presença multicanais, eu acho que você tem que estar em todos eles, sim, mas hoje eu colho resultados muito maiores e que me deixam muito mais tranquila de poder, por exemplo, daqui a uns 20 dias, eu vou tirar 20 dias de férias e eu vou ficar sem produzir nada no comercial do escritório. E as coisas vão continuar rodando e acontecendo, sabe por quê? Porque os vídeos do YouTube, os artigos do Google, o posicionamento que eu construí na internet quando a pessoa pesquisa, ele vai aumentando de acordo com o que eu fiz um ano atrás, não é com o que eu fiz agora. E esse ano eu dei uma acelerada para fazer bastante coisa, porque eu queria parar um período depois, esse período agora de Black Friday, por exemplo, e logo depois, o período das minhas férias, eu queria descansar sem precisar ter aquele conteúdo massivo ali sendo produzido. E é isso que eu quero para você também, mas para construir esse posicionamento, você precisa acertar na tríade. E eu sei que você pode ter também uma certa dificuldade aí em se organizar para fazer essa presença multicanais. Então eu também vou trazer um pouco sobre produtividade para você se organizar de maneira prática na sua agenda para você conseguir produzir o conteúdo nesses multicanais e também conseguir aproveitar o conteúdo dos treinamentos que você vai ter acesso depois na Black VP, Black Friday, mas aqui é Black VP, tá? Dos treinamentos que você vai ter acesso, você precisa conseguir colocar em prática. Então, eu vou falar sobre isso também mais pro fim da aula, antes de abrir a condição especial. E essa condição especial, ela só vai estar disponível para quem estiver ao vivo nessa aula, tá? Vai ter condição especial ao longo da Black Friday, mas a maior condição vai ser aberta ao vivo no dia 11/11, às 7 da noite. Então, esteja comigo, vai ser pelo Google Meet, e o link só vai ser encaminhado no grupo de WhatsApp. A gente vai deixar aqui na descrição, porque minha ideia era fazer um vlog enquanto eu montava a aula. Só que eu não consigo, eu comecei a disparar de falar aqui e acabei gravando um vídeo pra vocês. Então, se você quer fazer parte dessa Black VP e quer fazer parte da aula Tríade da Prospecção, é só você clicar no link que vai estar aqui na descrição dessa aula pra você entrar no grupo. Não vai ficar tendo um monte de mensagem lá, só uns bastidores assim do que eu tô fazendo, eu mesma vou mandar. E no dia da aula você vai ser lembrada do link da aula, beleza? Então bora, que eu tô te esperando.